já fez o nosso diagnóstico e agora a gente vai fazer o nosso planejamento, né? O nosso plano de tratamento. Em relação à expansão maxilar e diante do nosso diagnóstico, a gente já definiu que vai utilizar um aparelho expansor. Na sequência, a gente vai conversar um pouquinho sobre o protocolo de ativação, mas antes de a gente falar em protocolo de ativação, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como planejar a quantidade de abertura do parafuso expansor. Como que a gente vai estimar o quanto que a gente vai abrir, o quantos dias o paciente vai abrir, vai ativar aquele aparelho. De maneira geral, a gente vai estabilizar ou parar a ativação diante de uma análise clínica. Tá? É quando clinicamente a gente vê a cúspide palatina dos molares superiores tocando ou muito próximo à cúspide vestibular dos primeiros molares inferiores, né? Se a nossa referência for o primeiro molar permanente, né? No dentição descido, a nossa referência pode ser o segundo molar descido, por exemplo. Então a gente vai estabelecer o dente de referência e vai parar o protocolo de ativação quando a gente observar essa relação. Mas ok, a pergunta que os pais sempre me fazem na primeira consulta quando eu instalo o aparelho é: quando que vai ser? Por quanto tempo eu vou fazer a ativação? É muito complicado o profissional não ter parâmetro nenhum. Ah, vai ser 5 dias, ou 6 dias, ou 10 dias. Ah, não sei, vamos ver. Quando a gente faz o planejamento e já estima essa quantidade de abertura, isso transfere segurança aos pais e também transfere para o profissional uma segurança de saber um limite máximo, né? De até o momento que ele deve acompanhar o paciente, que ele não deve perder o controle. Ele não pode pedir para o paciente ativar durante 7 ou 10 dias e vai ver precisava de uma ativação de somente 5 dias, por exemplo. E aí vai ver, ativou demais, né? Eventualmente tem que voltar, fechar de novo um pouquinho o parafuso expansor, ou mesmo vai ter que remover o aparelho e o paciente acaba ficando com brode, que a gente chama, que é quando a gente cruza a mordida para o vestibular. Então, primeiro é importante ter em mente o seguinte: o nosso parâmetro clínico para estabilizar o aparelho expansor vai ser cúspide palatina do molar superior na cúspide vestibular do molar inferior. Coloca a foto aí na tela para vocês verem, Marcelo. Bom, essa é a imagem clínica que a gente vai observar e vai estabilizar o aparelho expansor. Por quê? Por que a gente estabiliza nesse ponto? Porque se eu tenho a cúspide vestibular, palatina dos molares superiores já um pouquinho inclinados para vestibular, certo? O que acontece no período de estabilização? Há uma tendência dos molares inferiores, dos dentes inferiores, buscarem um melhor ponto de contato e eles vão verticalizando. Por isso que a gente fala que uma expansão no arco superior, a gente também pode esperar um pouquinho de melhora, né, em relação ao perímetro de espaço no arco inferior. Tá? Essa é uma das consequências da expansão maxilar que a gente pode acompanhar e pode esperar que isso ocorra. Claro, de pequena magnitude, 2, 3 milímetros, os artigos divergem um pouco, porque é difícil quantificar, né? Depende muito da quantidade que abriu o parafuso expansor, do período de estabilização que foi avaliado, né? Então a gente precisa, é difícil a gente ter um estudo clínico que junte todas essas variáveis, um grupinho bem homogêneo, que a gente consiga quantificar o quanto que vai ganhar de espaço no arco inferior. Vou colocar um esqueminha para vocês para ficar bem fácil de como isso ocorre. Bom, então quando a cúspide palatina do molar superior